Olá, o ThinkTech está no ar. Eu sou André Rosa e, junto com o Algartech, nós vamos investigar o futuro do mercado de trabalho e os impactos provocados pela inteligência artificial. Algumas funções, especialmente aquelas baseadas em tarefas repetitivas, reconhecimento de padrões, enfim, tarefas de nível inicial, elas estão mexendo com os números envolvendo o primeiro emprego. E como é comum, nesse nosso podcast, a gente sempre começa chamando a Estela, a nossa especialista virtual em negócios da Algartech. Estela, tudo bem com você? Oi, André. Tudo bem? E com você? Estela, não é nada com você, tá? Mas por acaso você viu por aí algum estudo recente na qual outras tecnologias baseadas em inteligência artificial generativa, digamos assim, estão interferindo nos empregos dos profissionais juniores? É verdade que a inteligência artificial traz impactos especialmente em tarefas repetitivas e operacionais. Essa informação é confirmada por dados de uma pesquisa recente de Stanford, mas esse ainda é um fenômeno em evolução, e a tecnologia não é a única variável. Outros fatores econômicos e mudanças no mercado também importam. Faz sentido. Vamos explorar isso um pouco mais? Muito bem, para a conversa de hoje nós não temos apenas uma, mas três convidadas. Além de atuarem na área de recursos humanos, elas também mergulham nesses desafios, nos desafios da cultura corporativa, no podcast que elas conduzem, o RH na Mesa do Bar. São elas, a Daniele Noronha. Olá, Daniele, seja bem-vinda. Olá, prazer, Fábio, Andréa. Também está conosco a Laura Vieira. Oi, Laura, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Joia. E a Mariana Holanda. Oi, seja bem-vinda, Mariana. Olá, gente. Obrigada pelo convite. A gente está super animada de estar aqui. Nós é que agradecemos. Obrigado de verdade por terem aceito aqui o nosso convite. E do lado da Positivo S+, participa mais uma vez do episódio o consultor Fábio Welzel. Oi, Fábio, como você está? Tudo bem? Olá, André. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje em mais um episódio desse nosso podcast aqui. Tenho certeza que será fantástico também. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ThinkTech. Bom, não vou ser nem um pouco indiscreto aqui, não vou perguntar a idade de ninguém, mas a gente pode dizer que, somando nossa experiência, de todos presentes aqui, a gente deve ter aqui algumas décadas de experiência profissional, né? Mas, mesmo com essa bagagem, todo mundo teve um início de carreira. Começamos com alguma vaga para iniciante, certo? E aí eu já jogo a peteca para vocês, meninas. Que história é essa de que os cargos de entrada, esses cargos que todo mundo passou, todos nós, nossa geração especialmente passou, por que eles estão sumindo das empresas? Bom, posso começar aqui, André. Eu acho que a gente vai ter que falar tão temida, tão aguardada, tão discutida inteligência artificial, né? Eu acho que ela tem trazido muito esse impacto nos programas e nas oportunidades de emprego de entrada. E eu acho que, assim, a gente tinha essa sensação, né, como RH, mas uns 2 anos para cá isso foi se confirmando em números, né? Então, a gente teve um recente estudo de Stanford trazendo que desde o final de 2022, por exemplo, a gente já teve uma redução de 13% nos empregos mais suscetíveis à automação de IA, e que quando a gente fala de cargo júnior em grandes empresas de tecnologia, essa queda ela já chegou a 25% em 2024. Então, os dados eles dão um pouco de susto na gente sobre esses cargos acabarem, mas, ao mesmo tempo, traz uma outra pergunta aqui, que você bem colocou, né? A gente começou de algum lugar. Eu lembro que se eu não fosse uma estagiária lá, fazendo muita coisa, aprendendo muito, eu não seria a executiva que eu sou hoje. Então, eu acho que esse medo existe, né? Acho que muito pela chegada da IA, automação de atividades repetitivas, mas eu acho que não dá para pensar num fim desses cargos, porque senão quem vão ser os futuros líderes, né? Acho que trago essa questão aqui para a gente. Ô, Dani, inclusive esse estudo que a Laura citou agora, né, que é o estudo de Stanford, sabe que eu, antes da gente gravar, fui atrás e me chamou muito a atenção a metáfora que ele faz, que é a ideia dos canários que entram nas minas, e são os canários que se agitam ou se debatem quando sentem gás
perigoso, é quase como se fosse realmente o aviso, o alerta. E ela usou um termo interessante aqui, que é o alerta, né? Quer dizer, a gente pode se assustar já no sentido de que a IA generativa vai acabar com esses empregos de entrada, ou a gente entende que é o canário ainda batendo as asas? Vai acabar é polêmico, né? Mas eu acho que assim, a Laura trouxe muito bem. Eu acho que a IA, ela tá reconfigurando os cargos de entrada, né? Eu acho que, então, como você bem trouxe, assim, eu também comecei no mundo de RH como estagiária. E eu lembro, as atividades que eu fazia são atividades que hoje, claramente, a gente tem tecnologia que faz, né? Então, eu trabalhei também, fiquei durante alguns anos numa startup, e dentro da startup, principalmente na área de tecnologia, a gente já via a dificuldade, né? Porque a maioria dos gestores já não falavam mais sobre cargo júnior. Ah, você quer ali o júnior? Não, não quero. Eu quero o cara pleno, eu quero o cara sênior. Então, assim, a gente vê cada vez mais essa prontidão, essa senioridade sendo exigida. Mas o que me parece é que, assim, a gente vai mudar um pouco a cara, né? Então, assim, digamos que o estagiário que entrava fazendo o escopo X, ele vai precisar entrar hoje não fazendo aquele escopo, mas tendo outras necessidades. Talvez ele vai ter um skill mais relacional, não sei. Ele vai ter que atuar de outras formas e não fazendo as atividades repetitivas. Então, por isso que eu acredito muito, eu acho que falar sobre o fim dos cargos de entrada é meio duro, mas eu acho que é sobre uma reconfiguração, na verdade, né? E Muito eu acho bom. até assim, trazendo um pouco até desse ponto assim, não dá para falar que é o fim, porque eu acho que tem um negócio até que é falado bastante, né, nessa pesquisa, né, porque quando a gente olha para IA como uma ferramenta de eficiência, de entrega de eficiência, tem uma parte que ela fala assim, né, de tipo, cara, então a gente deixa de olhar para a formação de alguém, né, para estar lá o estagiário, né, a gente formando através de processos operacionais ou não, para de repente ser substituído por uma ferramenta que não leva horas para entender, que não erra, que não tem que tentar de novo, que não pergunta, que, né? Só que automaticamente, se a gente não erra, a gente não inova. Então, até ela fala muito, né, nessa coisa, ah, não, porque a IA, né, a capacidade dela de aprender. A capacidade da IA de aprender é a capacidade dela aprender com a gente, com os humanos. Então, quem vão ser esses humanos que vão estar por trás, com todos os seus vícios, com todos os seus aprendizados, que não estão necessariamente atualizados com o que a nova geração traz, né? Com todas as atualizações que o tempo traz. Então, se a gente pensa em acabar com esses cargos, se a gente pensa em falar, não, então a IA chegou para substituir todos os júniores, todos os estagiários, todos os analistas júniores, a gente está falando de estagnação. A gente está falando de olhar para a eficiência, e a eficiência ela vai muitas vezes na direção contrária à inovação. E aí é muito louco, né? Porque parece paradoxo. A gente está indo contra a inovação falando de tecnologia. Então, vira realmente uma coisa bem antagônica e ilógica. Fábio, para te colocar na conversa, duas perguntas. A Mari acabou de nos trazer essa visão de que se a gente coloca a IA, vou resumir muito, hein? Se a gente coloca a IA para assumir o papel de um profissional que está entrando para errar, para aprender e para descobrir caminhos para inovação, isso pode virar uma estagnação, né? Essa é uma boa questão para a gente colocar aqui. Mas eu vou te começar perguntando se a sua atuação, Fábio, hoje, você entende que uma IA generativa poderia substituir em relação ao que um estagiário ou alguém que está aqui na entrada, né, poderia fazer? Como que você enxerga essa possibilidade? É uma excelente questão aqui, né? Até gostaria de comentar um ponto, né? Para a gente pensar também, né? Você começou o bate-papo falando de décadas de experiência, né? Eu vou contar a minha, né? Ano que vem são 40 anos atuando na área de TI, né? Comecei com 14 anos e como estagiário, né?
E aí, eu estava pensando aqui, né, o que que eu poderia acrescentar nessa conversa? Quando a gente olha um estagiário de 40 anos atrás e um estagiário de hoje, são duas pessoas. Se fosse na mesma. Imagina que fosse o mesmo cargo, né? Seriam duas pessoas completamente diferentes. Porque tudo se transformou ao longo dessas décadas, né? É, facilidades foram geradas, inovações aconteceram. E a gente pode até falar que um estagiário de hoje, ele, em termos de tecnologia, ele é muito mais preparado do que há alguns anos atrás aí. Não preciso nem jogar 40 anos, né? Porque o estagiário de hoje, ele usa recursos de tecnologia não só no trabalho, né? Mas no cotidiano que ele passa, no que ele vive, ele tem uma série de inovações tecnológicas que ele consome sem ter noção que aquilo é um avanço, se quando você compara com algumas décadas atrás, né? Mas eu também acho, né? Não sei se foi a Dani que comentou que acabar eu acho, ou a Mariana, que extinguir, eu acho que não, mas eu acho que é, existe uma transformação, sim, né? E respondendo a sua pergunta, uma IA generativa, eu não sei, será que a gente quer que a IA substitua isso? Porque, como a gente acabou de ouvir aqui, faz parte do aprendizado. Nós vamos treinar as IAs, né? Para que ela possa nos ajudar, como tem feito em vários projetos que eu estou tocando, né? Mas será que a gente quer que seja substituído ou quer que essa contribuição de uma pessoa menos experiente também seja considerado no processo de aprendizado, né? Então, é uma questão difícil de responder, tá, André? Mas assim, Por em isso que a termos de, gente, se for partir para rotinas, se pensar só em rotinas, automação de rotinas, uma IA substitui não só um júnior, mas um pouco mais também, um pleno, um sênior, dependendo do que estiver sendo desenvolvido, facilmente. A gente já tem casos assim acontecendo no mundo. por isso que a gente trouxe aqui a Laura, a Dani e a Mari, né, para a gente poder chegar a essas respostas, né, Laura? E pegando essa questão, eu já deixo uma pergunta para vocês irem pensando junto com eventuais comentários que vocês podem fazer. Ah, como é este profissional entrante, Laura, em relação às habilidades? A Dani comentou, né, em relação às eventuais skills que esse profissional precisa ter dentro dessa reconfiguração. Vocês já pararam para pensar como que seria esse profissional preparado que o Fábio comenta na resposta dele? Nossa, André, você fez uma pergunta que vai super em linha com o comentário adicional que eu ia fazer aqui, ó, a fala do Fábio. Engraçado que ele falou isso, né? Como hoje os jovens são muito mais preparados, estão em contato com tecnologia o tempo todo, enfim, já são muito diferentes do que a gente era quando, por exemplo, entrou no mercado de trabalho. Mas uma coisa interessante de se pensar é que o excesso de tecnologia, por exemplo, também tem trazido uma geração com alguns gaps de raciocínio lógico, por exemplo, interpretação de texto, que são coisas teoricamente básicas, né? Então, acho que para trazer um exemplo prático para todo mundo, acho que todo mundo aqui deve usar o chat GPT para alguma coisa, seja no trabalho ou em casa, na sua vida pessoal, mas uma coisa que fica bem claro quando você usa o chat GPT é que você precisa direcionar, né? Então, se você faz uma pergunta aberta para ele do tipo, melhora esse texto, não quer dizer nada, né? Vai vir um texto vazio. Então, a inteligência artificial ela vai te ajudar, seja resumindo, seja engatando, encaixando uma informação, a partir do seu conhecimento, do seu conteúdo e do seu direcionamento. Então, eu acho que quando a gente fala sobre ter uma juventude mais conectada, a gente também vê que esse excesso, essa quantidade de informação rápida, ela também traz alguns gaps, né? Quando a gente pensa em profissional. E falando um pouco de competências importantes, eu acho que não tem como não usar essa capacidade de interpretar o texto e de ter um raciocínio lógico, isso sempre vai ser fundamental. E eu acho que outra coisa que, alinhado não só à inteligência artificial, mas aos tempos onde tudo é bastante acelerado e novo, é a capacidade de aprender. Não é necessariamente o que eu aprendo, mas como eu aprendo. A minha capacidade de aprender coisas novas, ela vai ser fundamental, porque imagina se a gente estivesse aqui nesse podcast há 5 anos atrás e alguém falasse sobre ChatGPT, a gente ia ter
outra dimensão do que é, né? Então, tudo está mudando muito rápido. Se você não está conectado e se permite, tem capacidade de novos aprendizados, lembrando que novos aprendizados às vezes também significa desaprender algumas coisas, vai ficar um pouco difícil, né? Acompanhar assim o presente e o futuro. Ô, Laura, e eu acho que aqui, até para te complementar também, acho que tem um ponto legal da gente falar, que assim, a gente está falando desses cargos de entrada, mas são esses cargos de entrada que vão formar os líderes do futuro, né? E quando a gente fala dessa liderança do futuro, a gente está falando muito sobre uma ambidestria que cada vez mais vai ser necessária, né? E o que que seria essa ambidestria? Basicamente, a gente caminhar em duas esteiras. Então, a esteira do profissional, do líder, que toma decisões baseadas em dados, né? Que tem muito a questão do raciocínio lógico que a Laura trouxe, a utilização da inteligência artificial e também a outra esteira que é a utilização das habilidades socioemocionais. E aqui a gente vem com muita força falando da inteligência emocional, que foi algo que foi muito falado lá atrás, talvez tenha dado uma queda, entre aspas, né? Porque começou-se a falar muito de tecnologia e agora a gente volta e fala assim: olha, beleza a tecnologia, mas assim, você precisa ter essa ambidestria, porque a gente vê hoje muitos profissionais, inclusive, que eles são ótimos ali com utilização de tecnologia, com tomada de decisão, mas quando a gente fala da parte socioemocional, o líder, principalmente, ele não consegue, né, ter essas habilidades mais desenvolvidas. E aí a gente acaba tendo um problema, que é um líder que ele é muito bom tecnicamente, mas ele tem muita dificuldade em lidar com as pessoas, né? Quero pegar esse comentário que a Dani fez, Mari, e juntar com o que você estava falando antes da gente fazer essa última rodada sobre inovação nas organizações, né? E é muito perceptível que, ao mesmo tempo, a gente observa a necessidade que esse novo profissional tem de prestar atenção nessas habilidades que vocês comentaram. Mas eu queria voltar, Mari, no que você falava na sua resposta sobre o olhar das organizações, o olhar das empresas sobre inovação, sobre sustentabilidade, porque é muito curioso a gente perceber que se existe uma estatística que indica cortes desses cargos de entrada, ao mesmo tempo deve haver uma preocupação dessas organizações com sua visão de futuro, com como eles querem se ver lá na frente. Como é que essa conta fecha, Mari? André, eu acho que aí que tá, ela não fecha, né? Eu acho que tem muitas variáveis para essa resposta. E eu acho que assim vai muito numa linha em que, né, pegando assim o ponto do que a Dani estava trazendo, é, eu acho que a gente muitas vezes se preocupa muito nas habilidades de quem vai entrar e esquece que quem vai entrar é parte realmente de algo que já está sendo construído socialmente, culturalmente há muito tempo. E a responsabilidade maior não é de quem entra, a responsabilidade maior é de quem está construindo isso há décadas, né? E aí, quando você me pergunta, putz, como é que essa conta fecha? Essa conta não fecha, porque as pessoas aí, como diz, né, muito bem disse a Dani, se a gente hoje está com uma baita dificuldade de trabalhar capacidades emocionais, socioemocionais e de liderança dentro das pessoas que estão assumindo atualmente os cargos de liderança, alta liderança principalmente, isso naturalmente vai ter um impasse, porque para que você tenha essa visão, entendendo que a eficiência ela pode te levar à estagnação, você vai precisar entrar em contato com habilidades socioemocionais, porque habilidades que te levam à ousadia, que te levam à vulnerabilidade, que te levam a você realmente não ter medo de errar e saber quais caminhos você pode errar, que sai desse papel de heróis e heroínas como se a liderança ela tivesse que saber todas as respostas, como se ela ocupasse papéis insubstituíveis. E isso fala de de autodesenvolvimento, de um autoconhecimento, potência essa que essa geração que está entrando no mercado de trabalho e que entraria, né, assim, de acordo com esses cargos mais baixos de aprendizes, digamos assim, são potencialidades que já estão sendo desenvolvidas na escola, coisa que a gente não teve. Então, olha só que loucura.
entra uma galera que, por mais que tenha falta de letramento, que tenham algumas dificuldades associadas à própria conexão, né, com muita tecnologia, como a Laura trouxe, são pessoas que estão mais dispostas e mais preparadas para conversarem sobre sentimentos e emoções. E aí se deparam com líderes que não sabem se é de comer ou se é de passar no cabelo e não conseguem, né, recursar. E aí, no meio disso tudo, fica a história que eu também acho muito importante a gente falar, que assim, é exatamente essa liderança que não cria recursos e processos dentro das empresas. Então, assim, eu vou ser até. Eu acho assim que lá atrás, quando a gente entrou no mercado, tinha essa coisa que ela até fala, né, nessa pesquisa. Ah, não, porque o estagiário que serve o cafezinho, que, né, atualiza a planilha, que faz os recursos operacionais, eu acho que isso até tinha, né, tinha bastante, inclusive. Tem alguns mercados que isso é bem estereotipado mesmo, como se fosse um pedágio para você pagar. Olha, de onde eu vim, e aí, assim, eu tenho muitas questões e muitas coisas a falar né, da minha carreira ali, porque eu fiz a minha carreira dentro de uma única empresa, basicamente. Mas se tinha uma coisa que eu não era um recurso barato, assim, no sentido de cognitivamente. Beleza, eu apertava botão de planilha, mas sempre me colocaram para pensar. E eu acho que esse é o papel que muitas das empresas, né? E aí, quando eu digo empresas CNPJs, a gente está falando da altíssima liderança de CPFs, que é você trabalhar essa cultura do desenvolvimento das pessoas. Então, assim, a empresa na qual eu fiz a minha carreira, ela sempre olhou para o desenvolvimento das pessoas como uma parte essencial, assim, a mesma responsabilidade que uma analista sênior tinha, eu ganhava como estagiária. E era, beleza, traziam outros problemas, outras situações? Traziam. Mas isso também faz com que a gente olhe menos para um lugar de recurso barato e mais para uma visão de, putz, eu entendo a importância dessa pessoa que está entrando, até porque ela é importante para eu crescer. Então, acho que esse olhar não, de alguma forma, não competitivo no sentido, a gente vê às vezes muita gente, muita liderança que compete com o estagiário porque tá com medo de perder lugar, entendeu? Assim, isso não, a conta não fecha. E aí, de novo, a gente vai para as capacidades de autoconhecimento, emocionais, enfim. Então, acho que falei pra caramba, mas em grande resumo, a conta não fecha. Para mim, não fecha. É, muito bem. Antes de devolver para Dani e para Laura, Fábio, esse desenho que a Mari nos trouxe aqui de um ambiente onde todo mundo aprende, independentemente do início, por exemplo, eu venho da comunicação e nem vou ficar falando aqui sobre como era a redação, especialmente de jornal, antes de internet, nos anos 90, porque era uma coisa era tão caótica, Mari, quanto que você nos trouxe aqui. Mas, Fábio, dentro do ambiente tecnológico, esse cenário como a gente ouviu aqui a partir da fala da Mari, ele é mais caótico, ele é mais colaborativo, ele tenta se equilibrar. Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a gente sempre busca o equilíbrio, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, né, para resolver essas questões. E ainda, até acrescentando um ponto, a gente tem que pensar também o seguinte: essas grandes corporações, né, elas estão aí no mercado, chegaram até aqui de longa data, né? Elas criaram uma identidade, têm um DNA. Então, eu entendo que o papel de recursos humanos é muito. O trabalho é muito grande, porque além de todos esses problemas que a gente está colocando aqui, esse profissional, independente do nível que ele está na corporação, ele tem que estar dentro dos padrões, dos valores, do DNA da companhia, né? Porque não adianta nada ser um super líder ou então um baita de um estagiário, mas não está alinhado com a cultura do grupo, né? Então, esse também é outro problema que a gente acaba vendo bastante aí, o profissional excelente, mas não se encaixou naquela cultura, né? Um pouco assim, mas a gente tem que buscar o equilíbrio é, desses pontos todos, desses mundos todos, justamente para tentar
que essa conta, né, Mariana, chegue o mais próximo possível de fechar. Eu também acho que não fecha, mas tem que tentar trazer o mais próximo possível aí. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil para você, Laura, dentro desse contexto, tá? Moleza. A gente observa, dentro dessas dificuldades todas, que tem dois caminhos, né? O caminho da formação dessas habilidades, dessas skills, desse profissional, e que é uma formação, vamos colocar a conta, né? Ela é uma conta cara. Ela é cara para quem deseja se construir para fazer essa autoconstrução, esse autodesenvolvimento, como vocês mencionaram, né? É uma conta cara para as organizações, que também, enfim, parte dessa nossa conversa sobre vai o profissional, vai a IA, também é uma questão de planilha de custos, né? E ao mesmo tempo, e aí eu vou falar aqui não só como profissional de comunicação, mas como profissional acadêmico que está no dia a dia de uma sala de aula numa universidade, a gente também observa uma visão, ainda que muito à distância, desse lugar meio que esgarçado da sala de aula, da formação e tudo mais. Como é que você vê, Laura, o papel esses vários papéis, tanto da empresa, da organização, seja por meio do RH ou por uma outra função, seja do lado de fora, seja do próprio profissional, como construir esse desenvolvimento, como construir esse profissional de olho na requalificação diante desse cenário? Nossa, pergunta tranquilinha, hein, André? Mas eu vou dar Muito. aqui meus 2 centavos de opinião. Eu estava até reouvindo um episódio muito legal que a gente gravou para o podcast, que fala sobre lifelong learning, né? Que é o conceito da gente estar o tempo todo aprendendo e o aprendizado ser contínuo para o resto da vida, né? E algumas coisas nesse episódio eu acho que ajudam a responder a sua pergunta. Uma delas, eu não lembro quem falou aqui, quem das três. Eu acho que não fui eu, não sei se foi a Mari ou foi a Dani, ou se foi o convidado que gravou com a gente, mas que conhecimento não tinha CNPJ, e sim CPF. E eu acho que essa frase, ela começa ilustrando muito bem, porque eu acredito que o desenvolvimento, ele parte do protagonismo do indivíduo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, como empresa, eu posso oferecer 50 mil trilhas, 50 mil opções e muitas coisas e materiais, mas o desejo e o ir atrás e se desenvolver precisa partir do indivíduo. Então, acho que esse é um ponto. O outro beleza, partiu do indivíduo, só que eu também preciso aguçar isso, eu preciso deixar isso interessante para aquele profissional, né? Como é que eu ofereço oportunidades de aprendizagem que sejam atrativas, personalizadas? Então, assim, hoje como consumidor a gente vive isso, né? Você não quer receber a mesma mensagem que todo mundo. Você quer uma mensagem que já conheça o seu histórico de compra, o seu histórico de interesse. E eu acho que pensando em aprendizagem corporativa, isso é muito importante hoje, né? Então, pensar em trilhas personalizadas, coisas que façam sentido para aquele profissional, né? Não aquele mesmo treinamento para todo mundo, que eu acho que isso aí, enfim, claramente já não funciona mais. E, ao mesmo tempo, que sejam diferentes formatos, né? Então, a gente fala muito sobre como cada um aprende de uma forma. Então, tem uma pessoa que vai fazer um curso online que vai funcionar horrores, tem gente que vai precisar de uma experiência em sala de aula, tem gente que vai ser através de um feedback, tem gente que vai ser uma experiência on the job. Então, em formatos diferentes, né, de aprendizagem, eu acho que também é super importante para que as pessoas consigam ir se desenvolvendo a partir do que lhes interessa, do que faz sentido para elas. E aí eu acho que como o RH, né, trazendo um pouco a perspectiva da empresa, eu acho que uma coisa que o RH ainda peca bastante é em como ele mede isso, né? Como ele avalia se isso está dando certo ou não. Então, acho que por muito tempo, quem aqui já não controlou um indicador de quem aqui, graças a Deus, o Fábio não deve, por sorte, por ser de TI. Mas as meninas, com certeza, já foram avaliar como foi um treinamento baseado na quantidade de pessoas que participou, né? E a gente sabe que não é isso. Estar num treinamento não é o que te faz aprender, né? Então, como é que você tem um
conjunto de indicadores e de formatos que te permitam saber se aquele conhecimento virou, né? Foi aplicado, foi útil, trouxe transformação para o negócio, trouxe o resultado esperado. Então, eu acho que, trazendo um panorama meio geral, com certeza não te responde tudo, mas acho que esses seriam alguns pontos significativos quando a gente pensa em aprendizagem. E aí, acho que só para fechar, tudo isso que eu falei, a tecnologia ajuda demais, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com empregabilidade e os meus alunos, eles fazem teste de entrevista com uma IA. E é super legal, né? Não substitui um ser humano, mas é uma forma bem legal deles pegarem feedbacks, deles irem treinando. Então, acho que é nessa hora de personalizar, de pensar em conteúdos individualizados, de pensar, conseguir analisar altos volumes rapidamente. Acho que é muito aí que a tecnologia e principalmente a IA podem ser muito parceiras desse processo de desenvolvimento. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você, Dani, porque a gente observa a IA muitas vezes como uma vilã, né? Ela vai roubar o meu emprego, ela vai fazer o meu trabalho, mas é muito interessante observar também esse movimento de como a IA generativa ela pode ser uma aliada em diversas situações, né? Nossa, total, né? Assim, eu acho que a resposta da Laura, ela foi perfeita, né? Eu tô até com dificuldade aqui, eu ia complementar e falei, meu Deus, cada vez que eu pensava, vou complementar com isso, ela pegava e emendava, assim. Mas eu acho que tem um ponto importante, que é, certamente, assim, eu trabalho na área comercial já, sou RH e atuo dentro da área comercial há bastante tempo. E conheci uma plataforma uma vez que treina vendedores em negociação de venda, por exemplo, né? É uma habilidade. Então, o próprio profissional ele pode treinar ali com a plataforma, ele termina aquele treinamento e a própria plataforma dá feedback para ele, na linha da personalização, que foi o que a Laura trouxe super bem, né? Então, se você vai fazer isso de uma forma, entre aspas, manual, que é a forma mais antiga de você colocar um profissional na sala para dar um treinamento, você não consegue dar esse feedback personalizado, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, um exemplo super legal. E aí, eu acho que complementando o que a Laura trouxe, o que que é importante, eu acho que é onde entra também o papel do RH. A gente falou bastante aqui sobre skill, sobre competência, né? Então, assim, o RH, ele tem esse lugar de estar olhando para o que é necessário, seja para agora, seja para o futuro, o que a gente tem dentro da empresa, o que a gente precisa, entre aspas, comprar e o que a gente precisa desenvolver. Ou qual é o percentual que eu vou comprar e qual é o percentual que eu vou desenvolver, né? Então, esse é um ponto também super importante, porque se não houver essa clareza em relação às competências, em relação aos skills que são necessários, o programa de desenvolvimento ele vai sair totalmente falhado, digamos assim, né? Então eu acho que esse é um desafio muito grande. A Laura trouxe o ponto da gente medir, mas eu vejo também ainda uma falha muito grande quando a gente fala na própria etapa de construção. Porque tem gente que fala assim, ah, não, preciso fazer treinamento disso, principalmente treinamento daquilo, e tu fala assim, beleza, mas cadê o teu diagnóstico? E geralmente as pessoas não fazem um diagnóstico profundo para poder elaborar um programa de desenvolvimento. E aí, quando você começa falhando no diagnóstico, o teu planejamento ele vai todo por água abaixo, né? Então, eu acho que esse é um erro ainda muito grande. As pessoas tratam muito o treinamento como algo muito. Ah, preciso treinar X, Y, Z, mas elas não param para olhar como estratégia. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E aí, Mari, eu vou puxar para você a mesma pergunta: como é que você enxerga a IA apoiando no desenvolvimento, na formação desse profissional? E pegando o gancho no que a Dani acabou de falar, dá uma sensação muitas vezes que as organizações querem resultado, mas elas não se preocupam tanto em perguntar o que é resultado. Faz sentido isso? Acho que, André, assim, em termos de, bom, por isso que eu gravo com essas mulheres, entendeu? Porque assim, elas são tudo. Eu não tenho nem mais o que falar diante de todas as respostas que elas colocaram aqui, assim, acho que foi super completa. Mas eu acho que nesse sentido, né, assim, é, a nossa cultura é uma cultura extremamente produtivista, né? É uma cultura
de revolução industrial. Eu brinco que a gente ainda está no Fordismo, a gente só mudou a esteira de produção, né? Então, nessa linha, a nossa cultura ainda privilegia muito o resultado a desenvolvimento, né? E maquia isso com frases bonitas ou com, sei lá, propósito e coisas bonitas aí em termos de reputação externa, sabe? E eu acho que essa é uma grande problemática, porque realmente, assim, não tem como você olhar para desenvolvimento e achar que isso é um resultado curto-prazista. Não tem como você olhar para desenvolvimento e pegando, né, o que a Dani trouxe, que eu achei muito bom, assim, você não ter escuta e você não conhecer as pessoas, você não personalizar esse tipo de desenvolvimento, né? Então, quantas vezes a gente viveu né? Ah, não, então a gente tem que falar sobre escuta ativa ou sobre empatia, mete todo mundo dentro da sala e vai todo mundo falar, ou ouvir, falar não, né? Vai todo mundo ouvir sobre escuta ativa e sobre empatia. E aí, de novo, pessoas que assim não se conectam, não sabem a linguagem para se conectar com isso. Então, cada um tem um pace, cada um está no momento. E eu acho que aí entra um papel muito forte do RH, porque essa é a grande dificuldade hoje do RH, de você ter que personalizar as jornadas, você precisar personalizar as jornadas e medir essas jornadas, e aí trazendo, né, um dos pontos que a Laura também trouxe. Só que, primeiro, você não tem recurso para isso, porque os recursos de treinamento, os recursos de desenvolvimento, então, as empresas falam que querem desenvolvimento, mas quando vão recursar isso através de dinheiro, porque no caso a gente está numa sociedade capitalista, então a gente paga as contas com uma moeda que se chama dinheiros. E a gente não tem dinheiro, aí vira a história do vamos passar o chapéu nas áreas, como se, né, a responsabilidade, assim, a gente precisasse pedir pelo amor de Deus, será que pelo amor de Deus eu posso desenvolver as pessoas para você, para que depois você, né, não perca essas pessoas e aí a empresa não perca resultado e aí a empresa não tenha que, né, investir tudo de novo naquele profissional que saiu com menos de 3 meses? Então, assim, é moroso, sabe? Assim, é uma. Para mim, chega a ser quase infantil, sabe? Assim, porque realmente você fica numa situação em que as pessoas elas querem resultados sem entender para que eles servem, sabe? E aí fica num resultado, olhando para o resultado como se o resultado fosse somente o financeiro, somente lucro. E aí, assim, a gente poderia ficar conversando mais 90 horas aqui, porque aí o problema não está nas empresas. Aí o problema está na sociedade, é social. Então, assim, o modelo, e aí a gente fala muito isso, né? Vira e mexe, a gente cai exatamente nessa seara da nossa, né, na nossa mesa de bar, que, cara, a verdade é que a gente vai precisar reavaliar nosso modelo econômico, a forma como a gente faz as coisas, sabe? Então, não adianta, assim, você querer mudar ritual se você não consegue mudar como você vai medir esse ritual. Então, não adianta você falar, quero desenvolver pessoas, se o EBITDA continuar sendo a maior e melhor forma de medir um resultado alcançado. A fórmula de sucesso continuar sendo somente a financeira. E aí eu acho que a gente entra numa seara que a gente pode ir longe. Então, Muito, espero, muito. espero ter respondido É, resumidamente. bom, Fábio, para a gente amarrar aqui, o que a gente ouviu até aqui, acho fundamental também a gente perceber que não existe só o pilar tecnologia, né? Existe toda uma visão de cultura organizacional com N situações, acho que se a gente deixar aqui a gente fica horas falando, mas existe a questão da cultura organizacional, existe a questão da tecnologia e vamos chamar aqui, né, essa questão conjuntural, esse cenário conjuntural. No seu dia a dia, Fábio, o que você enxerga como a parte mais complexa no relacionamento com as organizações, sob o seu ponto de vista, né? Quer dizer, a tecnologia ela é mais a finalidade, ela é mais o meio, como que você vê isso? Então, é uma baita pergunta, André, porque assim, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de conversar com todos os departamentos de uma grande organização, né? E eu gosto muito de conversar com o RH. Por quê? Porque, assim, se a gente for pensar alguns anos atrás, para falar de TI, eu tinha que só falar com o gerente de TI, com o diretor de TI, né?
Só que dentro das organizações, todas as áreas usam TI no seu dia a dia, né? Isso está cada vez mais intrínseco aí, no papel de cada um. Então, e a gente nota, né, algumas diferenças entre departamentos, né? Eu gostei muito do que a Mariana falou, porque ela colocou um ponto muito interessante na questão de colocar o dinheiro nas caixinhas, né? Assim, tem que fazer os investimentos, né? Você pode ver que as grandes corporações que estão na mídia, que estão soltando alguns artigos interessantes, são essas que entenderam exatamente o que a Mariana colocou, né? Eu preciso fazer um investimento em pessoas. Antigamente a gente pensava, vou investir num RP novo, num pacote Office Master Blaster aí, ou então numa máquina para linha de produção. Não, hoje o investimento tem que ser em pessoas, né? E a gente tem que usar os recursos que a gente tem de TI para ajudar a contratar bem, né? Seguindo todo o ritual que existe, fazendo com que esse profissional, porque quando você contrata, tem todos os custos. Eu entendo muito bem, porque a gente também contrata bastante, né? Para os nossos projetos. Tem todo um custo de preparar aquele profissional para colocar ele em campo. Inclusive, o nosso RH dos projetos fica dentro da área operacional também, porque a gente sabe e a velocidade que a gente precisa para colocar o time em campo, né? E a gente vê algumas situações, tá, André? A gente vê aquelas empresas que querem usar a IA de qualquer jeito. Eu não estou nem falando da generativa, porque está no hype da moda agora é IA. Mas não sabe aonde usar. Mas pô, alguém foi em alguma convenção e voltou. A Dani está até rindo ali. Alguém foi numa convenção e voltou falando, não, eu tenho que usar IA. Mas será que só a IA vai resolver os nossos problemas ou o nosso problema está um pouco antes de usar a IA, né? Então a gente discute bastante e muitas das vezes eu saio da agenda e falo, olha, pessoal, assim, aqui não é a generativa que vai trazer o benefício que vocês esperam para essa operação ou para esse processo. Aqui é um diagnóstico de remodelar o fluxo de trabalho, né? Sim, eu posso ajudar com a IA, não precisa nem ser a generativa, porque tem as diferenças, né? Mas aqui a gente tem que colocar o pé no chão e saber exatamente aonde você vai usar uma IA generativa ou uma IA. Às vezes, um próprio processo de RPA, que é uma automação de tarefa, já resolve e você tira esse estereótipo aí de, é porque eu tenho que usar IA, entendeu? Então, eu encontro bastante isso, tá? Não só com RH, mas na própria TI, em CSCs e por aí vai. Não sei se eu O, respondi a tua o, pergunta aí. o Fábio, o nosso problema, ele tá entre a cadeira e a IA, né? É isso aí. Bom. É esse o Gente, nosso eu ri. problema. Não, eu ri porque só para fazendo um parênteses, tá, Fábio? Eu fui outro dia até a Laura foi também. A gente foi num evento de RH e era um evento bem voltado para IA, para tecnologia e tal. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muitos anos e ela é uma profissional de muitos e muitos anos de RH que nunca foi em nenhum evento, assim, sabe? Tipo, não tem muito esse perfil. E eu encontrei essa pessoa lá e eu falei, Fulana, nossa, que bom te ver aqui e tal, que surpresa. É, né? Porque falaram que agora eu tenho que entender esse negócio aí de vim pra cá entender o que que é isso aí, então. Porque senão, já viu, né? Eu vou pra rua, olha. Mas eu ria, eu não sabia se era de tristeza, de desespero, mas é isso, a galera tá É, indo. Muito bom, muito bom. Gente, a nossa conversa está ótima, mas eu preciso muito lembrar que o nosso horário é curto e eu vou deixar uma última pergunta para vocês. Da mesma forma, Laura, que eu fiz para você, só perguntas fáceis, né? Essa também super tranquila, eu acho que você vai tirar de letra. É, se você tivesse que dar sugestões para profissionais de RH que estão entrando agora, pensando num contexto futuro, médio prazo, o que que tem que prestar atenção? Você não pode deixar de prestar atenção nesse futuro, nesse cenário, em tudo que a gente conversou até aqui, pensando nesse contexto de transformação, uma transformação super acelerada, e como é que as empresas, como é que os recursos humanos, como é que o time de gente das organizações precisa se preparar para esse futuro. Olha, André,
Primeiro eu vou abraçar meu amigo do RH, porque tadinho, ele é cheio de problema, ele tá sempre exausto, né? Vamos aqui, primeiro eu vou dar um abraço nele. Mas em segundo, se eu tivesse que começar de algum lugar, eu poderia falar milhões de coisas, mas eu preciso começar pela liderança dele. Porque a liderança é quem guia o negócio, é quem conduz para o futuro. Então, se você não tem a liderança certa, a liderança preparada, a liderança que está disposta a se trabalhar, está disposta a ouvir o time, está disposto a se autoconhecer, então também entender quais são ali os gaps que ele tem, quais são as limitações que ele tem, pronto para se vulnerabilizar ali com o time dele. Se ele não tem uma liderança, aí não adianta trabalhar cargo de entrada, desenvolvimento, né? Quem faz uma cultura de uma empresa, quem faz o negócio atingir resultado é quem está à frente dele, é quem está liderando, né? Então eu começaria com um trabalho de liderança mesmo, né? Saber se essa liderança que eu tenho hoje ela tem ali as competências que eu acredito que vão direcionar o meu negócio para um futuro sustentável. E aí, Dani, você concorda? Tem algo mais a acrescentar? Eu ia. A questão dos cargos de entrada, a questão pipocou outra vez aqui, né? Porque para ter lideranças interessantes, a gente tem que ter cargos de entrada interessantes, né? Mas eu concordo 100% com a Laura, assim, eu acho que o ponto crucial aqui do RH, ele realmente é olhar para a liderança, até porque é a liderança que fala que não quero ninguém júnior, eu quero alguém mais sênior, é a liderança que desenha, né, o escopo desse cargo que ela tá buscando, que ela tá contratando, ou então é o líder que recebe alguém júnior e não consegue guiá-lo dentro dessa trajetória, não consegue inserir a IA dentro ou qualquer outra tecnologia ali que seja relevante dentro da rotina desse profissional que está entrando no mercado para começar a formar ele. É o líder que muitas vezes o RH disponibiliza um programa de desenvolvimento e o líder não libera a pessoa para poder participar do programa, porque a gente ainda tem isso acontecendo. Então, assim, concordo 100% aqui com a Laura, tá? Eu iria também na frente de liderança. E aí, Mari? Olha, como eu assinei embaixo, né, delas, eu vou tentar dar uma outra perspectiva para sua pergunta. Eu vou tentar dar uma abraçada no RH. Meu recado para RH é menos por onde começar e mais para saber qual é o seu limite. Porque o RH sozinho, ele não faz absolutamente nada. Ele precisa da alta liderança. Então, RH, se você está num lugar onde a alta liderança ainda não entendeu que ela tem participação ativa para o desenvolvimento de liderança, que ela precisa participar e começar a partir dela, né? Então, se o CEO, se o board da sua empresa, se todas as altas lideranças da sua empresa ainda não enxergam que o autodesenvolvimento de cada um deles e o olhar estratégico de desenvolvimento de pessoas não está pau a pau com o resultado financeiro, a minha sugestão é que você saiba o seu limite para estar nesse lugar, senão você vai se exaurir e é você que vai adoecer. E você não vai salvar nada, nem ninguém, nem empresa nenhuma. Então, como muito bem disse o Fábio, já existem empresas, já existem lugares onde esse valor ele já está sendo praticado, onde o olhar para a economia regenerativa, para a colaboração, realmente é praticado, altas lideranças que adoeceram e entenderam que isso é sim necessário para a perpetuidade não só da nossa sustentabilidade ambiental, financeira, mas humana. Então, acho que saiba enxergar o seu limite, sabe? Porque do contrário, a gente vai continuar com as taxas altíssimas de adoecimento, e esse é o nosso calcanhar de Aquiles do século, né? E isso, de alguma forma, cada um, apesar de ser uma responsabilidade compartilhada, como bem disse a Laura, em termos do lifelong learning, né? As pessoas elas também têm uma responsabilidade individual de entenderem quais são os seus limites, quais são as fronteiras e o que é inegociável para esse tipo de relacionamento dentro do trabalho.
Muito bom, muito bom. Fábio, vou te pedir para fazer um último comentário. A gente começou a conversar sobre uma perspectiva para juniores e a gente terminou essa conversa quase como uma lição de casa para a nossa saúde mental e para o futuro profissional, né, Fábio? Você teve a mesma percepção? Só concordo 300%, tá? Não é só 100% não, só 300. E eu vou usar um exemplo, me usar como exemplo, assim, eu comecei minha carreira como técnico, né? Minha formação inicial é técnico. Hoje, amo o que eu faço, demais, de paixão mesmo, uma coisa assim que eu gosto demais. Só que ao longo da minha carreira eu fui passando por transições, né? E eu tive grandes líderes, né? Aquele líder que me incentivou, me apoiou a fazer as transições e e alcançar os postos que eu sempre almejei. Então, o papel da liderança foi fundamental dentro da minha trajetória e tenho certeza, hoje eu me inspiro no nosso grande líder aqui da Positiva S+, sintetizando um pouquinho do que a gente conversou aqui. Maravilha. Bom, eu quero me despedir da Laura, da Dani, da Mari e quero muito agradecer. Foi uma conversa maravilhosa e tenho certeza que quem estiver ouvindo essa nossa edição aqui, esse papo do Think Tech, já está doido para, terminando essa conversa, ir lá maratonar o RH na mesa de bar. Então já quero também pedir para que vocês deem o serviço, né? Pegando aqui o gancho jornalístico, né? Deem o serviço aqui ao finzinho, além de se despedir da nossa audiência, e mais uma vez agradecer demais a conversa. Contem para a gente como é que faz para que o ouvinte do nosso podcast aqui vá ouvir o de vocês na sequência. Laura, Dani, Mari, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece aqui, Andréa, Fábio. A gente adorou participar aqui com vocês, ainda mais com esse tema, né, que é super relevante, tem muita coisa para falar aqui. A gente está disponível, então, no Spotify, é só buscar lá, RH na mesa de bar. A gente tem também página no LinkedIn e a gente tem também página no Instagram. Então, só reforçar nas 3 plataformas, @RH na mesa do bar. Vocês encontram a gente lá. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Sigam a gente lá e até os próximos episódios. Foi demais. Obrigada, Fábio. Obrigada, André. Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer, viu? Sabia que ia ser um sucesso mais uma vez. Obrigada pelo convite aí novamente, André. Obrigada, Fábio, aí também pela participação. A gente adorou estar aqui. Nossos episódios são quinzenais e somos nós que gerenciamos tudo. Então, quem quiser aí também entrar em contato com a gente, fazer toda. A gente também faz eventos corporativos, então a gente está à disposição também. Super obrigada aí pelo convite. Muito bem, antes de terminar o nosso episódio, preciso perguntar para a Estela. E aí, que tal a nossa conversa de hoje, hein? Foi ótimo entender que o futuro do trabalho é uma responsabilidade compartilhada entre organizações, especialmente por meio de suas lideranças. Os próprios profissionais também precisam se adaptar e se requalificar num processo constante para lidar com as transformações tecnológicas e de mercado. Maravilha! E o Think Tech de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.